Meus amigos, parece que os pessimistas de plantão caíram do cavalo, como eu falei que aconteceria, né? Eu quero só ver qual vai ser o comportamento dessa galera que já tinha pulado do barco, jogado a toalha e tudo mais, agora que o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, divulgou que não reconhece o resultado. Ou seja, meus amigos, vem pedrada por aí. Vem pedrada por aí nesse relatório de amanhã, vocês podem ter certeza. Bom, enquanto esse dia não chega, a gente precisa conversar sobre algumas questões muito importantes nesse vídeo. Então assista ele até o final, deixe o seu like e compartilhe com todo mundo. E se você ainda não for inscrito no nosso canal do Telegram, faça isso agora. O link está no primeiro comentário fixado aí embaixo. Lá a gente pode debater algumas questões que infelizmente aqui na plataforma nós não podemos. Além, claro, de ser mais um canal de comunicação que nós temos, tá certo? Bom, o primeiro assunto deste vídeo é justamente a declaração do Valdemar da Costa Neto, né? Então, saiu aqui a matéria no Terra Brasil Notícias dizendo o seguinte: urgente, presidente do PL não reconhece resultado das urnas e espera finalização da auditoria das Forças Armadas, diz site, né? Então, o presidente do PL, Valdemar, disse nessa terça-feira que o partido de Jair Bolsonaro não reconhece o resultado da eleição, informa o site Metrópolis, né? Então, fonte do Metrópolis não é muito confiável, mas é aquela coisa, né? Todos nós já imaginávamos que ia vir uma pedrada nesse relatório, né? Algo concreto, algo que realmente nos desse esperança. Precisamos aguardar, né? Então, segundo o Metrópolis, o Valdemar afirmou que o relatório da auditoria do Ministério da Defesa com certeza apresentará algo. Até agora, não há indício algum de irregularidade no processo eleitoral, conforme atestaram os órgãos de investigação do governo brasileiro, como a Polícia Federal e os observadores internacionais, né? Como se os observadores fossem apontar alguma coisa, né? Valdemar da Costa Neto também enfatizou que somente após o resultado do documento da pasta, o partido pode ou não reconhecer o resultado das urnas, né? Bom, vamos aguardar aí e ver que desdobramentos virão a partir disso, né? De qualquer maneira, essa era uma narrativa que vinha sendo veiculada por aí por provavelmente infiltrados dentro da própria direita, né? De que esse relatório, o conteúdo do relatório não ia apresentar nada, né? Porque justamente ele seria entregue ao TSE primeiramente, né? Veja, a gente precisa entender primeiro duas coisas. Durante todo esse processo, existem aí duas figuras centrais, que são o titular do processo eleitoral e o responsável pelo processo eleitoral. Veja, nós, eu, você, o povo, somos titulares do processo eleitoral. Sim, o titular do processo eleitoral é o povo. O responsável pelo processo eleitoral é o TSE. Entenda o seguinte: toda e qualquer suspeita, fiscalização, auditoria ou qualquer coisa que seja relacionada ao processo eleitoral deve ser entregue primeiramente ao TSE, ao responsável pelo processo eleitoral, ao responsável. Portanto, se teve algo de errado, eles vão ter que apurar e, se for o caso, pagarem por isso, né? Os responsáveis terão que pagar por isso, né? Se houve algo de irregular aí, comprovado, investigado e tudo mais, né? Então, isso não significa que nós não ficaremos sabendo do teor desse relatório. Não, nós saberemos. A questão é quando nós somos os titulares do processo eleitoral. Nós, o povo, pertence a nós. TSE só organiza, só administra. Os titulares somos nós. Então, nós ficaremos sabendo sim. E de acordo aí com os acontecimentos recentes, inclusive, em tese, essa declaração do Valdemar da Costa Neto, vem uma pedrada por aí. Tenho certeza disso, né? Para quem dizia... Primeiramente, vocês se lembram muito bem que os mesmos que estão dizendo agora que não tem nada nesse relatório são os que diziam que esse relatório não existia. Vocês se lembram? Tinha gente que espalhando por aí que, esse relatório não existe e tudo mais. Aí veio o Alexandre de Moraes e intimou o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, a entregar a cópia desse relatório para o TSE. O general foi lá, matou 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, ele peitou o Alexandre de Moraes e falou, não vou enviar, eu envio quando eu quiser e vai ser daqui a 30 dias porque o relatório não está finalizado, né? Ponto. Segundo, de quebra ele já disse, já deu recado claro. Não, o relatório existe sim, ele está sendo elaborado e será entregue e exposto em momento oportuno. E agora nós sabemos que isso vai acontecer amanhã, tá? E agora, essas mesmas pessoas que diziam que esse relatório não existia, agora tá dizendo que não contém nada. Não, porque ele vai ser entregue ao TSE e que por isso eles vão dizer que não tem nada lá, vão fazer vista grossa e não vão aceitar. Ora mesmo, vocês acham mesmo que isso vai acontecer, meus amigos? Olha,
Eu duvido muito. Porque a partir de agora, né, já faz um tempinho, mas a bola tá nos pés do povo. Tá? A bola tá com a gente, tá com o povo. O titular do processo eleitoral, lembram que eu falei? É o povo. Nós é que temos que aceitar ou não o que tiver nesse relatório. É o povo que tem que aceitar se esse relatório é satisfatório ou não. Tem base suficiente? Tem prova suficiente? O povo está satisfeito com o resultado? Está satisfeito com a auditoria, com a fiscalização? Essas são as perguntas que devem ser feitas por todos vocês, tá certo? Bom, a outra questão que eu quero comentar aqui com vocês é justamente uma fumaça que estão vendendo por aí. Sim, estão querendo fazer uma cortina de fumaça, né? Pô, cadê o Lula? O Lula morreu, o Lula está internado, o Lula teve um AVC e tudo mais. Gente, se falou muito sobre o Lula nos últimos dias. E essa é a grande questão. Na verdade, o debate público tem sido tomado por essa questão do relatório, né? As ruas estão lotadas, a frente dos quartéis estão lotadas. Por quê? Por conta desse relatório. A população está se sentindo subtraída, se assim eu posso dizer, e por isso está mostrando a sua indignação nas ruas. O processo não foi transparente. Nós queremos transparência. Nós queremos um processo justo, seguro, limpo. Todo mundo viu o que aconteceu. Parece que o juiz do jogo, né, tomou o lado de um dos times. Parece que foi isso que aconteceu. E por isso que a população está na rua, está indignada. E, pacificamente, tem o seu direito constitucional de manifestar a sua indignação. Então, ao contrário do que a velha mídia está dizendo, a população não está nas ruas para contestar, para estar ali protestando pela vitória do Lula. Não. A população está indignada pela forma como o processo se deu. Essa é a grande questão. E é nisso que a gente precisa, é isso que a gente precisa deixar muito claro, tá? Então, olha só, essa questão da morte do Lula, da internação do Lula e tudo mais, gente, isso é uma cortina de fumaça. O relatório mais importante, mais aguardado, talvez, da história da República, está prestes a ser exposto. Então, isso precisa tomar o debate público. E o que eles tentam fazer para, sei lá, tirar os holofotes desse relatório? Dizer que o Lula está desaparecido. Nossa, cadê o Lula? Não, o Lula morreu. Tem gente por aí fazendo vídeo dizendo que o Lula morreu e que estão escondendo a morte do Lula. Gente, pelo amor de Deus, não caiam nessa. Parem de falar desse sujeito, se morreu, se não morreu, não importa, tá? Pra deixar claro que eu não quero que ninguém morra, muito pelo contrário, eu quero que ele permaneça muito vivo, porque ele tem muito a pagar para a sociedade brasileira. Eu quero que ele viva muito, né? Se possível, mais uns 100 anos, para ver se ele paga metade do que ele deve ao povo brasileiro. É isso que eu quero. Mas parem de falar disso, porque o foco tem que ser esse, relatório das Forças Armadas. E quando esse resultado sair, dependendo do contido nesse relatório, a gente precisa fazer reverberar não só no Brasil, mas no mundo todo, tá bom? Essa é a grande questão. E por último, algumas pessoas estão falando do silêncio do Bolsonaro, né? Porque o silêncio do presidente é ensurdecedor, o presidente precisa tomar uma atitude. Meu, tem gente, o Zé Maria no Pingo nos Is e outras figuras de destaque aí, eu falo de destaque porque ele alcança muita gente, né? Principalmente no Pingo nos Is. Tá dizendo que o presidente devia tomar a dianteira e liderar as manifestações. Meu amigo, eu não sou ninguém na fila do pão, mas até eu sei que o presidente não tem que liderar coisa nenhuma. O presidente não tem que falar nada, o presidente tem que ficar na dele. Agora a bola, como eu falei, tá nos pés do povo. O povo é que decide agora o que vai acontecer no país. O povo e as Forças Armadas são as figuras centrais neste momento. O presidente Bolsonaro tem que ficar lá, quieto no canto dele. A parada agora é com o povo e com as Forças Armadas. Então, ô Zé Maria, respeitosamente, né? Eu sei que eu não sou ninguém na fila do pão, mas você tá errado, meu amigo. Ele não tem que liderar nada. O povo tá nas ruas de maneira orgânica, sem nenhuma organização por parte de movimentos ou de figuras centrais, tá? E eu avisei que a gente não ia fazer isso. Nenhum comunicador ia convocar as pessoas para as ruas, porque vocês viram lá. O Alexandre de Moraes já mandou a PF investigar quem é que tá convocando as pessoas, quem é que tá organizando essas manifestações. Ou seja, tudo que eles queriam era justamente algum nome, algum CPF ou algum CNPJ para criminalizar, tá? Então, as pessoas estão nas ruas, ô Zé Maria, de maneira orgânica, sem serem convocadas por ninguém. E o que isso quer dizer? Que de fato há um sentimento muito grande de indignação, tá? Então ninguém precisa liderar o povo nesse momento, não.
As pessoas têm que manifestar aí a sua indignação e o que elas querem que aconteça no país. E neste momento é justamente que o relatório a ser apresentado amanhã seja respeitado, lido, investigado na íntegra ou o que tiver que ser feito. Tá certo, meus amigos? Então eram essas as considerações. Hoje à noite a gente deve fazer então a live onde a gente vai comentar algumas notícias, falar daquele projeto que vocês sabem, né? Eu já venho falando há algum tempo aqui, dentre outras questões aí também, tá? Vejo vocês então lá para as 8, 9 horas para a gente bater esse papo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.